Olá, alunos! Hoje vamos iniciar explicando para vocês a primeira lei de Ohms. Na primeira lei de Ohms, nós vamos identificar o que é uma resistência elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade que a corrente tem ao passar por um fio condutor. Na primeira lei de Ohms, então, nós vamos usar que a resistência é igual a tensão dividido pela intensidade da corrente. Para a gente iniciar, vamos deter a esse desenho, que é uma forma engraçada que dá para você entender o processo. O que é a amperagem, o ampere? O ampere é a intensidade da corrente, é a quantidade de corrente que vai passar por um fio condutor. O que é a voltagem? A voltagem é a tensão, e a tensão é a força que vai ser aplicada nessa corrente. É quanto de força que vai ser aplicado para essa corrente passar por esse fio condutor. E o que é o ohms? O ohms é a resistência elétrica, é a dificuldade que a corrente tem ao passar por um fio condutor. Então, quando a gente fala em resistores, o que são resistores? Resistores são dispositivos que vão causar a dificuldade na corrente. Então, quando a corrente passa por um fio que a resistência é pequena, ele vai passar com mais facilidade. Se a resistência for grande, a dificuldade for grande, ele vai passar com mais dificuldade. Então, essa é a característica. Existem dois tipos de resistores. Os resistores ôhmicos, que são aqueles que a tensão vai variar na mesma proporção que a intensidade da corrente, dando uma resistência sempre constante, sempre do mesmo valor. Nos resistores não ôhmicos, nós não observamos isso. A tensão, ela não varia na mesma proporção que a intensidade da corrente. Então, eu vou ter valores diferentes em cada um dos pontos da intensidade da corrente. Para a gente entender melhor esse processo, vamos aqui analisar que para mim calcular a resistência, eu preciso pegar a tensão e dividir pela intensidade da corrente. Num resistor único, a resistência ela sempre vai ser a mesma. Então, eu pego a tensão e divido pela intensidade da corrente. No caso aqui, quando eu pego o 25 e divido pelo 50, eu vou achar o 0,5. Só que como aqui eu estava em miliamperes, significa que é um 10 elevado a menos 3, que quando eu dividir, eu inverto o sinal e fica 10 elevado à terceira, que vai dar 500. Se eu pegar o 50 e dividir pelo 100, eu vou pegar 50 dividido por 100, lembrando aqui da notação, vai dar 0,5, que elevado a 10 elevado à terceira dá 500. Nesse resistor, nós vamos observar que aqui vai ser 500, que aqui vai ser 500, aqui também vai ser 500 e aqui também vai ser 500. Num resistor ôhmico, a resistência vai ser sempre o mesmo valor. A resistência ela não vai mudar. Então, aqui eu tenho dois fios, né? Ele faz essa curvatura e aqui eu tenho outro aqui. Se eu pegar a tensão e dividir pela intensidade da corrente, vamos olhar aqui nesse azul. Se eu pegar essa tensão, 50, e dividir aqui, nesse ponto é 0,5, eu vou achar 100. Mas se eu pegar ele nesse ponto aqui, olha, e dividir aqui, eu também vou achar 100. Então, o que significa isso? Que a resistência ela não vai mudar.
Agora, nesse outro fio aqui, também é um resistor ômico, né? Só que a intensidade, a tensão dele, quando era de 100, aqui era de 0,5. E se eu pegar a tensão e dividir pela intensidade, eu vou achar 200. Por que aqui deu dois valores diferentes? Porque são dois fios diferentes. Todos dois vão ser resistores ômicos. Por que eu vou identificar um resistor ômico? Porque ele sempre vai ser uma reta, tá? Então, ele sempre vai ser uma reta. Enquanto que os resistores não ômicos, eles vão fazer parábolas. Então, nesse caso aqui, desses dois resistores, esses dois gráficos, eles representam resistores não ômicos. Só de bater o olho eu já tenho de saber, porque ele vai formar parábola. Então, se eu pegar esse ponto aqui, eu tenho uma tensão e uma intensidade, eu tenho de prestar atenção nessas coordenadas, que a regrinha é a tensão dividido pela intensidade. Então, eu vou pegar o 10 dividido por 0,2, que eu vou achar 50. Se eu pegasse aqui, eu teria o 30 dividido por 0,3, que aí eu teria 100. O que significa isso? Que a resistência, ela deu um valor diferente. Então, ele é um resistor não ômico. Nesse outro aqui, eu pego a tensão e dividido pela intensidade da corrente. Se eu pego 2 e divido por 2, eu acho 1. Se eu pego 8 e divido por 4, eu acho 2. E se eu pego 18 e divido por 6, eu acho 3. Nos resistores não ômicos, eu vou ter o formato de uma parábola, tá? E a resistência vai dar valores diferentes. Lembrando disso. Enquanto que os resistores ômicos sempre vai ser reta e ele sempre vai dar o mesmo valor. A regrinha é sempre a mesma, que é a tensão dividido pela intensidade.